Então, conosco hoje, a nossa querida companheira Rosana, que vai falar de um tema da livre escolha dela. Nossas melhores vibrações para a Rosana. Bom, boa noite a todos. O tema, como o Jorge Miguel falou, é de livre escolha. E a Maura não sabe do que eu vou falar, mas toda vez que eu venho falar aqui, eu sou agraciada, acho que pelo plano espiritual, que a página, quando o tema é livre, né, eu escolho algum tema e alguém lê alguma página, já dá um mote, assim, para eu começar. E a Maura já deu, assim, bastante informações sobre a doutrina, né, e sobre o tema que nós pretendemos, né, com a ajuda dos nossos espíritos amigos, levar, né, para vocês hoje, né, que nós possamos conversar hoje. O assunto, então, planejado, né, para o estudo de hoje foi sobre a doutrina espírita, a doutrina que nós abraçamos ou que nos abraçou, né, que nos abraça sempre. E para isso eu usei como referência esta pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 842, que faz parte do capítulo Lei de Liberdade, né, que vai falar sobre liberdade de consciência. E nós temos, então, essa pergunta que eu fiz uma leitura nas entrelinhas, né, porque toda vez que a gente vai fazer uma leitura, né, a gente está sempre lendo, às vezes, alguma coisa. Nós já lemos essa pergunta aí, com certeza, várias vezes. E cada vez que a gente lê, com certeza nós vamos encontrar alguma informação nova, algum pensamento novo, alguma coisa que está ali escrita subliminarmente nas entrelinhas. E eu vi uma coisa muito bonita na resposta que os espíritos nos deram para esta pergunta, que vai até muito além do que eles responderam para a gente. Eu encontrei ali toda a beleza, toda a grandeza e a seriedade da doutrina espírita. Então vamos à pergunta 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Então vamos ver a resposta dos espíritos, que é um pouquinho grande, por isso que não deu para a gente colocar ali. Eles dizem o seguinte: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Aí está, a meu ver, toda a definição da doutrina espírita. Porque em nenhum momento, se a gente parar para refletir, Kardec estava trabalhando, né, no corpo da doutrina para nos trazer o Pentateuco, estava ali trabalhando ali no Livro dos Espíritos, e em nenhum momento, nenhum espírito disse: fora da doutrina espírita não há salvação. Essa é a doutrina mais perfeita. Esse é o único caminho que conduzirá à salvação. Em nenhum momento os espíritos citaram que a doutrina espírita era melhor. Olha, eles podiam ter dito, né, se não fosse sincero, é essa, é a mais moderna, os pensamentos são os mais atuais, os mais revolucionários, né, que vão modificar o rumo da humanidade. Mas em nenhum momento os espíritos disseram isso. Eles disseram que as doutrinas que podem se considerar boas são as que mais homens de bem fizer e menos hipócritas. E por quê, né? Os espíritos não falaram nada diretamente da doutrina espírita. O que a doutrina espírita veio trazer para a gente de revolucionário? Veio nos trazer, né, a verdade, que é uma verdade universal. A doutrina espírita é a terceira revelação, né? É o evangelho vivo de Jesus, né? Kardec nos trouxe o evangelho com uma leitura mais aprofundada,
do que Jesus pôde falar à sua época. É o cristianismo redivivo. Então, a doutrina espírita veio restabelecer todas aquelas coisas que não puderam ser ditas naquela época, né? Tal a época em que Jesus viveu, tal a época da humanidade, né, que se fazia presente à época de Jesus. Então, os espíritos sabem, né, que a verdade é universal, pertence a todo o corpo da humanidade, pertence a todos. Então, em questão de fé, cada um tem a sua hora. A fé é uma questão de evolução. Nós, à medida que vamos evoluindo, tanto intelectualmente como moralmente, nós vamos caminhando para a compreensão, para o entendimento das verdades universais que vão unir todos os homens. Espiritismo é ciência, e todos os postulados que a doutrina espírita trouxe para a gente, como existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, o processo das reencarnações sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade entre os dois planos, o plano dos encarnados e com os desencarnados, né, através da mediunidade, tudo isso pertence à humanidade, quer a gente aceite ou não. E um dia isso vai ser comum. Todas as religiões vão chegar a essa compreensão. Então, a própria Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta que és herdeiro de Deus? Todos nós somos herdeiros de Deus. E assim como, se nós tivermos no nosso mundo material um pai, né, que possua bens, e ao desencarnar ele vai deixar esses bens para nós, nós somos herdeiros do universo, dos conhecimentos divinos, da lei divina e natural, de todos os bens, né, que o Pai nos provê. Então, a Joana que diz isso, ó, considerando-se a tua ascendência divina, já te destes conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te, por amor, como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazer-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presentes, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que te conquistes. Então, nós temos que estar receptivos, abertos para compreender a lei divina, a lei natural, para compreender que somos filhos de Deus, né? Para crescermos, evoluirmos espiritualmente e nos encontrarmos com este Pai. Cada vez que nós vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando mais do Pai Celestial. Por isso que, em questão de fé, nós não podemos, como a doutrina espírita não faz, coagir ninguém, usar o processo coercitivo para obrigar todos a pensarem como nós. E os espíritos já dizem aqui também, né? Toda doutrina que semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. E a doutrina espírita não faz isso. Ela não faz uma linha de separação. Ela não diz, fora da doutrina espírita não há salvação. Muitas falam isso, mas nós não falamos. Nós respeitamos os nossos irmãos. Nós respeitamos o pensamento de todas as criaturas. Por isto, esta pergunta
está inscrita no capítulo Lei de Liberdade, porque não há liberdade maior do que a liberdade de pensamento. Nós, então, não podemos coagir ninguém a pensar como nós. Então, tampouco a doutrina espírita faz proselitismos. A nossa é melhor, fora da nossa ninguém vai encontrar o caminho, só a nossa vai conduzir ao bem. Não. Lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Ora, caridade, todos, independente de religião, né, ou não, né, com religião ou sem religião, todos podem praticar a caridade, né? E praticando a caridade, nós vamos chegando a Deus. É este o único caminho que a humanidade tem, né? E para nós espíritas o caminho é muito maior, porque a gente sabe que para evoluir, nós temos também que estudar, né? Nos melhorarmos moralmente, como a Maura falou, né? Refletir diariamente, essa é a grande responsabilidade que o espírita tem para consigo mesmo, né? É refletir, é se pensar diariamente, ver onde está acertando, onde está errando, o que eu tenho ainda de imperfeição, o que eu não consigo vencer, porque às vezes eu tenho imperfeições que eu reconheço e sei que é difícil, que eu não consigo vencer. Mas a gente sabe que o nosso objetivo maior da nossa caminhada é vencer as nossas imperfeições. Vencedor é aquele que vence a si mesmo. Não é vencer os outros no mundo, não. Não é vencer os outros através de poder, de cargo, nada disso. É vencer a si mesmo. Então, o espírita, ele desenvolve em si, né, ele deve, pelo menos, desenvolver em si uma capacidade reflexiva. É isto que a doutrina espírita, este é o ponto fundamental em que a doutrina espírita nos ajuda, e por isso temos que estudar. Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. À medida que nós vamos estudando, nós vamos melhorando a nossa capacidade reflexiva. Eu sei por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual é o objetivo meu nesta vida, né? Quais são as minhas falhas, quais são os meus erros, por que eu estou sofrendo. Eu sei que eu não sofro porque eu fui escolhido aleatoriamente por Deus para sofrer, fui abandonado por Deus. Eu sei a razão dos meus sofrimentos, eu sei a razão das minhas dificuldades, eu sei a razão das minhas dores. Eu acredito que a morte não é o fim de tudo, que com a morte eu não vou perder o contato com os meus entes queridos, né? Eu sei que a doutrina espírita é a única, portanto, é a única, e a gente pode afirmar, que nos dá consolos, né? Esperanças e consolações, porque muitas são taxativas. Faça isso para ter aquilo. Se você não fizer isso, não vai ter aquilo. Se você não buscar isso, não andar aqui nessa linha, não der esse tipo de contribuição, seja lá o que for, você estará condenado a tal situação. Isso não existe na doutrina espírita. Deus não condena ninguém. Quem se condena somos nós mesmos. Nós é que estamos talhando nesta vida o nosso futuro. O nosso futuro espiritual vai depender de nós mesmos, de como nós estamos construindo esta presente encarnação. Eu estarei no outro plano ou numa próxima encarnação, da maneira como eu talhei esta minha vida, eu geri a minha vida. O que eu fiz da minha vida? Será que eu passei a minha vida em brancas nuvens? Será que eu não fiz nada para ninguém? Eu só vivi aquela minha vidinha medíocre, superficial. E, aliás, isso é uma coisa que muitas doutrinas, outras religiões, pregam. Uma vida de superficialidade, de aparência, que é muito mais fácil viver, porque ser espírita é muito difícil. Tem gente que chega ao cúmulo de dizer, eu não quero ler mais nada, porque cada vez que eu leio um livro novo, eu tenho informações novas, eu fico com mais responsabilidade de acertar. Não quero ler mais não, já tenho responsabilidade demais. Então a doutrina espírita é difícil por isso, que não tem aquela linha ali, olha, fez isso, ganha aquilo, não fez, não vai ganhar, não tem isso. Não é superficial, a superficialidade. O que é superficialidade? É você vir, cumprir determinado preceito, cumprir preceitos, venho aqui hoje, tantas horas, saio dali,
ótimo, acabou, né? Aquele ritual. Por isso que a doutrina não tem ritual nenhum. O único comprometimento que a gente tem quando está aqui hoje reunido é de estudar a doutrina. Nós viemos aqui porque a gente se sente bem. Nós vamos sair daqui mais enriquecidos. Acredito que esse é o objetivo de todos nós quando vamos à casa espírita, estudar, aprender, sair abastecido de conhecimentos para nos ajudar a dar uma melhor arrancada aí na nossa evolução espiritual, porque a gente também está compromissado com o bem, quer trabalhar no bem, e a casa espírita é ampla, repleta de oportunidades para trabalhar no bem, porque nós sabemos que a nossa evolução consiste em estudo, mudança interior e trabalho no bem. Fora da caridade não há salvação, lema da doutrina espírita. Caridade qualquer religião pode fazer. Mas nós vamos muito além, porque como nós não pregamos, né, a superficialidade, na doutrina espírita não há nenhum tipo de ritual. Por exemplo, nós não temos crucifixos, não nos benzem. Olha a cultura da sem menosprezar nenhum irmão. Isso eu sempre procuro deixar bem claro quando eu faço qualquer estudo, porque este não é o papel da doutrina espírita de citar o que é da igreja tal, da outra igreja tal, desmerecer, né, de forma alguma, porque nós estamos na religião que nós necessitamos naquele momento. E nós já passamos também, se não passamos nesta vida, em outras. Nós já passamos pela fieira de várias religiões, já fomos evangélicos, já fomos católicos, então não temos necessidade nenhuma de desmerecer a religião de nenhum dos nossos irmãos. Mas nós deixamos claro, né, que há religiões que mantêm esse culto da superficialidade, que é crucifixo, se benzer, se ajoelhar, usar talismãs, amuletos, promessas, administração de sacramentos, como batizados e casamentos, pagamentos ou contribuições de qualquer natureza por benefícios prestados. Isso aí tem que ficar bastante claro, é bastante claro para a gente, né? Aqui ninguém está obrigado nunca a pagar por nenhum benefício conseguido, ninguém vai entrar aqui obrigado a dar contribuição X, tudo aqui é espontâneo, não é? É lógico que a casa tem seus trabalhos, a casa tem que se manter, mas tudo na espontaneidade. Meu filho chegou a me contar que um amiguinho dele de uma determinada religião disse que era obrigado a dar aquela contribuição mensal e que havia um cartaz na porta lá do determinado templo com o nome dos devedores, dos não pagantes. Situação bastante humilhante. Isso a gente não vai encontrar nunca na doutrina espírita. Não atuamos através do convencimento forçado. É o que nós acabávamos de falar, não é? Do proselitismo, falar a minha é melhor, você tem que vir para mim, larga a sua não presta, a minha... Nada disso. A gente responde quando for perguntado. E qual é a maior divulgação da doutrina espírita? Como a Maura falou, é o exemplo. É um exemplo, eu não preciso abrir a boca, olha, vai lá no meu centro, vai lá. Eu outro dia encontrei uma amiga de escola, que eu já não via há muito tempo, que estava passando assim por uma série de dificuldades, estava em depressão. Ela perdeu a mãe e o marido, ou tem o marido de acidente no mesmo ano, num período assim de 2 meses. E eu fiquei sondando, né, que eu percebi que ela estava com depressão, e ela mora até por aqui na comunidade, eu ia convidá-la a vir à casa espírita, mas ela me disse que estava indo na igreja. Está indo na igreja, por que eu vou, né, convidá-la a vir? Deixa ela ir na igreja, né? Ela não está indo na igreja, não está se sentindo bem? Então deixa, está sendo amparada de alguma forma. Então nós não atuamos através do convencimento forçado, com falsas promessas de sucesso material e salvação, ou ir para o céu ou para o inferno. E sucesso material, então, qual é o maior sucesso? Eu acho isso muito bacana na doutrina espírita, porque o conceito de prosperidade para nós é muito diferente desse conceito de prosperidade do mundo que muitas doutrinas pregam, que é a prosperidade material. Ah, entrou para tal seita ou para tal religião, você vai ser pleno de riquezas materiais. Você vai estar com um carro novo, você vai conseguir um emprego tal, você vai conseguir abrir empresa, vai conseguir mudar de endereço, você vai ser próspero. Porque os filhos de Deus têm que ser prósperos. Os filhos de Deus têm que ser prósperos, sim.
mas é a riqueza que a doutrina nos diz que nós temos que conquistar. É a riqueza espiritual. Porque nós não vamos levar nada, né? Nada disso. Então não é essa prosperidade que a gente tem que amealhar das coisas materiais. Podemos tê-las, mas não trazê-las como último recurso para as nossas vidas, ficarmos presos naquilo ali. Não é? A nossa prosperidade tem que ser a prosperidade espiritual. Quer ver a pessoa mais rica do que aquela que ajuda o próximo? Quando nós ajudamos o próximo, nós estamos crentes que estamos ajudando a criatura. Realmente, a gente ajuda a criatura que está necessitada de um alimento, de um remédio, de uma coisa qualquer do ponto de vista material. Mas quem sai mais prósperos somos nós. Porque não tem prosperidade maior do que aquela que é a gente dar, não é do que está sobrando, mas dar de nós mesmos, nos darmos para o próximo. A criatura que tem o hábito de estar sempre atuante no bem, essa criatura é uma criatura próspera, independente se ela vai perder o emprego amanhã, se vai vir uma doença na família, se vai vir uma morte prematura, mas ela já está acostumada a praticar o bem, a praticar o amor, a olhar o próximo com outro olhar. A doutrina espírita também não vai nos fazer falsas promessas de salvação. Não basta estar aqui, porque nós vamos ser salvos. Aliás, salvação é uma palavra horrível, né? Horrível essa palavra não tem na doutrina, né? Porque o que ser salvo? Vou para o céu? Vou para o inferno? O que é ser salvo, né? Doutrina espírita é despertar de consciências. Eu, quando estiver do outro lado, eu vou estar comigo mesmo, com a minha consciência. Eu vou prestar contas, é comigo mesmo, porque eu vou olhar tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, e é assim que eu vou estar do outro lado. Então, cada um tem um pensamento. Olha aí o capítulo ali, liberdade de pensamento. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre a gerência da sua vida, e é dessa forma que nós vamos nos encontrar do outro lado. A doutrina aponta o caminho. O caminho é estudo, trabalho no bem. Melhora, reforma íntima, trabalho no bem. A reforma íntima é diária, né? Já erra, raciocina. A gente não consegue mais errar, né? Isso que é fogo ser espírita. A gente não consegue mais errar e dizer assim, dane-se, errei, está feito, deixa para lá. A gente não consegue mais ter essa postura. À medida que nós vamos estudando, vamos avançando, né, na doutrina, avançando em tempo de doutrina, em tempo de estudo, em tempo de conhecimento, nós não conseguimos mais ficar indiferentes nem com o sofrimento do próximo e nem com os erros que nós cometemos, com as nossas imperfeições. Elas começam a nos incomodar, né? Nós não prometemos solução para a problemática humana, no sentido, é o que eu acabei de falar, que basta frequentar o centro espírita para que todas as nossas dificuldades estejam resolvidas. Promessas vãs, ninguém faz promessa vã na casa espírita, porque também não basta frequentar o centro, não. Que isso aí, olha aqui, o culto da superficialidade. Seria muito mais fácil, eu venho ao centro, sento aqui uma horinha, ouço o palestrante, às vezes é bom, às vezes é mais ou menos, né? Às vezes eu fico mais interessado, às vezes menos interessado, tomo o passe, bebo aguinha, que beleza, todos os nossos problemas acabaram. Isso seria o culto da superficialidade, fácil, fácil. Esse não adianta, não adianta, porque doutrina espírita é doutrina do movimento. Olha, por isso se fala movimento espírita. Movimento que vem de dentro para fora. Movimento, a gente tem que estar se movimentando, basta ficar aqui sentado e embora não. Tem que estar se movimentando, movimentando para estudar, movimentando para amar, porque a caridade também tem que ser feita com amor, né? A caridade só para se livrar, para cumprir o dever, não serve de nada. Eu lembrei até de Paulo, quando ele diz, né, que ele podia doar todos os bens dele para o próximo, podia dar até o seu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, de nada vale. Isso serve para a gente, quando às vezes a gente faz alguma coisa para desincumbir a nossa consciência, né? Porque a gente assumiu aquela responsabilidade, vou fazer porque eu sou responsável, vou fazer, bato o ponto, faço. Mas se eu não fizer
com aquele entusiasmo, se eu não fizer com amor, não teve efeito nenhum. Então é a doutrina do amor, é a construção do amor. Isso tudo é construção, né? É amor ao próximo, é amor, é o amor que ampara, é o amor que cuida, é o amor que socorre e é o amor que esclarece consciências. Esse é o papel maior da doutrina espírita, esclarecer consciências. Por isso nós trabalhamos com evangelho, evangelização, temos cursos na nossa casa. Para quê? Para esclarecer consciências, para despertar consciências. Então, interessante para nós é praticarmos, então, esse trabalho do bem. Então, voltando à questão da fé, né, nós temos que respeitar a fé de nossos irmãos, sabendo que o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões, que vai chegar um dia em que as religiões vão aceitar todos os preceitos, o básico, fundamental, que é o da reencarnação, né? que muitos aceitam a alma imortal e a existência de Deus, mas a reencarnação muitas não aceitam. Então, todos vão aceitar a reencarnação como lei universal. Isso vai ser, lógico. Lembram de Galileu Galilei? Que ele afirmava a teoria do heliocentrismo, de que a Terra e outros planetas giravam, né, em torno do Sol, e acreditava-se até então que a Terra era o centro de tudo. Geocentrismo, que tudo girava, a igreja passava essa teoria, tudo girava em torno da Terra. E Galileu foi condenado pela Inquisição, né, que quiseram que ele se desdizesse, né, o que ele falou, foi condenado a desdizer o que ele tinha dito, né? Mas a gente sabe que hoje todo mundo aceita isso como verdade. Então, a verdade é filha do tempo. É do tempo, não adianta forçar. E o próprio Galileu, ele tem um pensamento bastante interessante, que ele diz o seguinte, que a verdade, é isso mesmo, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. E eu lembrei também, muito interessante, de como a questão da fé, como a questão do conhecimento divino, né? Construção interior. Eu lembrei desse escritor português, que alguns já devem ter ouvido falar, o José Saramago, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, alguns livros dele já viraram até filme, que ele se dizia ateu de carteirinha. Interessante que, por um ato falho, ele disse o seguinte, uma de suas citações, que o que se leva da vida são as qualidades morais. Olha só, como uma pessoa que é ateia, né? Ele era ateu, ele não acreditava em Deus, ele acreditava que com a morte tudo ia se acabar. Como é que o que se leva da vida são as qualidades morais? Vai levar para onde se ele não acredita em nada? Então a gente vê, olha só, um ato falho, ele foi pego por um ato falho, não é? Isso é o que é isso? Ele já está construindo, olha, pela sua própria já postura de vida, talvez, ele já estivesse construindo, né, um pensamento voltado para o conhecimento divino. Eu lembrei de uma história também, que a gente conta até para criança, sobre fé, que falava de um fazendeiro que todo dia ele percorria a cavalo uma determinada estrada para fazer os seus afazeres. Um belo dia ele percebeu uma casinha ao longe que ele até então ele não havia notado. E ele resolveu ir até lá para ver, que casinha é essa que eu passo por aqui sempre, eu nunca vejo essa casinha. Então ele foi até lá, encontrou uma menininha de uns 10 anos, ajoelhada, rezando, com as mãos postas, chorando muito. E ele perguntou, menina, o que você está fazendo aí, ajoelhada assim? Eu estou rezando, pedindo a Deus que me ajude, porque a minha mãe e meu pai morreu. A minha mãe está muito doente, deitada nessa cama, os meus irmãozinhos não têm o que comer, eu não sei mais o que eu faço para poder comprar um comprimido que seja para minha mãe e comida para os meus irmãos. Por isso eu estou pedindo a Deus que me ajude. Menina, levanta daí, do céu não cai nada, para com essa bobagem, toma aqui. Deu um dinheiro para a menina, vai lá, compra um remédio para sua mãe, compre os alimentos para os seus irmãos. Vamos lá, para com isso aí, levanta, vai cuidar logo da vida. Aí pegou o cavalo e foi embora. Mandou uns 200 metros, ele viu que a menina não saía de dentro de casa, ele falou, mas o que essa garota fez que ainda não saiu para, né, comprar as coisas com o dinheiro que eu dei? Ele voltou. Quando ele voltou, a menina estava lá,
ajoelhada de novo e rezando. Mas, ô menino, o que você ainda está fazendo aí ajoelhada? Ah, eu estou rezando, agradecendo a Deus por Ele ter me mandado uma alma tão boa como o Senhor, que me ajudou, que agora eu vou poder comprar o remédio, os alimentos para os meus irmãos. Então, olha só, este homem, que pelo visto não tinha fé nenhuma, não acreditava em Deus, que quando ele diz que do céu não cai nada, levanta daí, isso tudo é uma bobagem, este homem demonstrou, né, com seu gesto de amor, né, de aquela criança, aquela situação difícil, mais amor ao próximo, mais encontro com Deus do que muitos que dizem, que batem no peito dizendo que vão ser salvos, que vão encontrar a casa do Senhor, né? Então a fé é uma questão individual. Voltando então à nossa pergunta, a resposta lá, né, dos espíritos, então será aquele que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, pela prática da lei do amor na sua maior pureza. Tem que ser o amor, né, espontâneo, aquele amor mesmo na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que semear e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então ele diz aqui, mais homens de bem e menos hipócritas. O que são os hipócritas? Né? Será que nós somos hipócritas? Será que hipócritas são só os outros? Né? Quem são os hipócritas? Hipócritas são todos aqueles que usaram, no decorrer de toda essa história que nós temos de cristianismo, até os dias atuais, o nome de Jesus, o nome de Deus, indevidamente, objetivando vantagens de cunho material, objetivando vantagens que levassem ao poder, né, que semeassem a discórdia, que colocassem em posição de supremacia em relação aos seus irmãos. Todos esses são os hipócritas. São chamados lobos em peles de coelho, que hoje ainda nós encontramos muitos usando o nome de Jesus indevidamente para obter benefícios materiais. E nós, espíritas, quando é que nós somos hipócritas? Olha aí a reflexão. Quando nós também batemos no peito, nos achando melhores que os outros, nos achando mais verdadeiros que as outras pessoas, nos achamos acima de qualquer um, aí nós somos hipócritas. Ou então, quando a gente diz que faz uma coisa, é o culto da aparência, e na realidade a gente não faz. Aí nós estamos também vivendo de hipocrisia. Então é aí que entra a reforma íntima, a reflexão. Será, olha como é difícil, será que eu não estou sendo hipócrita? Será que eu não estou indo lá na frente? A gente que fala mesmo com o público, ou com criança, ou com jovem, a gente fica esse tempo todo, né, questionando, porque nós todos somos imperfeitos. Então, o primeiro que precisa ouvir somos nós mesmos. Por isso que a gente prepara um estudo para nós mesmos ouvirmos e nós mesmos refletirmos em cima daquilo que a gente está falando. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar assim, será que eu não estou sendo hipócrita? Será que as pessoas não estão me vendo como tão bonzinho e, na realidade, eu não sou nada disso? Eu não estou cheio de defeitos? Então, é aí que a gente tem, né, que se questionar. Então, como a doutrina é a doutrina do movimento, o movimento é o movimento de amor. Então, olha só, pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. A nossa pregação, a pregação do Espírito, é pelo exemplo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz e de como a gente se coloca nas manifestações. Será que quando a gente está lá naquele grupinho de trabalho, onde está todo mundo dizendo mata, e a gente também entra naquele grupinho de desesfalo, ou a gente procura fazer a diferença com o conhecimento que a gente já tem? Então é o exemplo que a gente dá. A espírita tem que dar exemplo o tempo inteiro. Será que a gente está fazendo, todo mundo avançou o sinal de trânsito, a gente vai avançar também? Um exemplo bem simples, né? Pregai pela vossa esperança firme. A gente tem que estar com esperança firme, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante
da problemática da vida, né? Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Isso está no Evangelho. Então, o espírita ele tem que estar sempre atento para estar fortalecido. Na hora que as dificuldades baterem a nossa porta, é nessa hora que a gente tem que mostrar como é que anda a nossa fé. Né? Como é que anda o nosso compromisso com a doutrina? Será que a gente está praticando aquilo que a gente ouve? Será que estamos fazendo valer os preceitos da doutrina espírita? Ou será que a gente vai entrar, como grande parte da população, em desespero, se desarticular, desarmonizar com o Pai Celestial, se desarmonizar com Jesus? Ou vamos nos manter firmes na nossa fé, na nossa confiança, sabendo que nada nos acontece por acaso? Nada. Nós não estamos nem aqui hoje por acaso, nós não estamos nesta religião por um acaso, nós não estamos na família que estamos por acaso, nós escolhemos a família em que nós nascemos, a família que nós construímos. Nada é acaso. Então, quando o sofrimento vem, é porque a gente está precisando daquele puxãozinho de orelha naquele determinado momento. E é aí que tem que estar firme a nossa fé, na hora das dificuldades. Porque na hora que está tudo bem, é tão fácil, né? É tão fácil a gente estar firme na fé quando está tudo bem, tudo tranquilo. O difícil é mostrar na hora das nossas dificuldades. Então, gente, a maior finalidade do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. É isso que o Espiritismo veio para fazer a diferença. A transformação moral através da educação intelectual e da educação moral. Estudar doutrina espírita vai fazer toda a diferença na nossa vida. E vai se reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas inclinações mais. Esforço, gente, transformação moral. Eu tenho que hoje dizer, olha, antigamente eu era assim, hoje eu não sou mais. Eu já consigo estar um pouquinho melhor. E eu estou me esforçando a cada dia para me transformar. Então, são esforços que nós temos que fazer pela nossa transformação moral. Filipe, né, um apóstolo de Jesus, estava junto a Jesus na casa de Pedro, onde eles faziam o culto do lar. Então ele faz a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Quem é o maior servidor? Quem é que serve melhor? Aí Jesus, como sempre, né, contou uma história muito bonita, em que aparecem alguns personagens, um guerreiro, um político, um filósofo, um sacerdote e um homem simples. Então Jesus refletiu uns momentos e disse o seguinte: olha, grande multidão se congregava em extenso campo. Havia uma multidão no extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de medalhas, de espadas, né, que passou a dar lições de tática militar para aquele povo, para que eles aprendessem a se defender. Afinal de contas, era uma multidão que estava ali reunida, eles tinham que se defender. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos, entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem alegria, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias para a guerra provável. O guerreiro foi embora e o povo continuou do mesmo jeito, né? Ainda perderam alguns jovens naquelas lutas, naqueles treinos. Bom, logo depois veio um político. Aí o político, com pesada bagagem, é bem atual isso, né? Com bagagem, pesada bagagem de códigos, dividiu a massa em vários partidos, declarando-se, então, os moços contra os velhos, os servos contra os patrões, né? Os lares pobres contra os lares ricos, diversos partidos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Aquela divisão em partidos
só serviu para despertar o ódio, a discórdia, a divisão entre todos os colaboradores. Depois surgiu um filósofo. Aí o filósofo, trazendo vários livros, aqueles alfarrábios, né, cheios de teorias, dividiu o povo em várias escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões dos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria, né, com a filosofia que ele apresentou. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento. É lógico que eles aprenderam a pensar, né? Os grupos com as propostas que o filósofo, né, apresentou, eles aprenderam a pensar, sem dúvida estimulou o pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. Só pode adorar o Pai se ajoelhar, só pode adorar o Pai. Já lavou a mão? Vai lavar a mão. Então, estabeleceu um monte de regras para a adoração do Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se, a suplicar a proteção divina nas horas certas, né? Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Olha só, um guerreiro político, filósofo, todo mundo com muito proselitismo, muito blá, 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 e os problemas da comunidade continuavam mesmo. A comunidade ali totalmente ao léu, jogada ao léu. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. Viu? Estavam desanimados, desvalorizados, sem alegria, doentes, gente morrendo, pessoas passando fome, dificuldade. Certo dia ali, porém, apareceu um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Esse que chegou estava cheio de boa vontade, um coração puro, com mãos operosas, que queriam colocar a mão na massa para ajudar aquela comunidade. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando com flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa. Aí, espírito de trabalho e educação, agora sim, né? Agora a defesa vai ser boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal do bem a todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Esse é o trabalho da doutrina, né, gente? É o trabalho de educação. Educação
de espíritos. Nós estamos aqui hoje, estamos nos educando o nosso espírito. Esta é a finalidade maior da doutrina, despertar de consciências através da educação do espírito. Que só quando o nosso espírito está educado é que nós conseguimos ter uma visão mais ampla da vida, da sua finalidade, da sua excelência, e nós conseguimos nos conectar com o Criador. Por isso, para nós, não precisamos, como sacerdote da história, criar uma simbologia para falarmos com o Pai. Ajoelhar, se lavar a mão, crucifixo, como faziam os fariseus, que eram os lobos na pele de coelhos. Era o culto da aparência. Por fora eram homens, os doutores da lei, bem respeitados, mas por dentro, faziam muitas iniquidades, às vezes que ninguém estava vendo. Então, nós não podemos viver o culto da aparência, porque a nossa conexão com o Pai nós fazemos pela oração, e cada um de nós tem o seu templo particular, o seu momento, a sua hora. Doutrina espírita não precisa nem de lideranças, nem de nenhuma simbologia e nem de nenhum candidato político, já que a gente falou aqui em política, esse ano é um ano eleitoral, nenhum candidato está autorizado a falar em nome da doutrina espírita. Como cidadão, qualquer pessoa, um espírita, pode se candidatar a qualquer cargo elegível, pode se candidatar a qualquer cargo político. Porém, ninguém está autorizado a falar em nome da doutrina espírita. Se aparecer algum candidato citando a doutrina espírita, pode descartar de cara, porque ele não é sério. E deixemos bem claro que a doutrina espírita, o termo espiritismo, foi criado por Allan Kardec. O termo espiritismo foi criado por Allan Kardec. Então, que nós tenhamos essa bastante. Eu acho que essa pergunta aqui definiu bastante, essa pergunta 842, ela define bastante o que é a doutrina espírita e o que é ser espírita. Então, que nós estejamos atentos. E eu gostaria de, por último, ler uma mensagem do nosso mentor, uma mensagem maravilhosa que Eurípides nos deixou, que fala, que nos dá um sacode muito grande, em termos de o que é que eu estou fazendo com esta doutrina que me abraçou, que eu falei no começo, será que nós abraçamos a doutrina espírita ou foi ela que nos abraçou? Então, é a minha mensagem chamada Em Plena Era Nova. Eurípides diz o seguinte: há criaturas que deixaram na terra, como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Gente, que coisa triste. Olha quão profundo é isso. Há criaturas que deixaram, a única coisa que deixaram na terra é um mausoléu lá no cemitério, que ninguém nem mais vai lá ver. Portanto, não fizeram nada, nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé. Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Que coisa triste, Passou a vida em brancas nuvens. Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Levaram a vida na mediocridade. Nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força apenas o cadáver retalho de matéria gasta que lhe vestir o espírito e que passa a ajudar sem querer no adubo às ervas bravas. A única coisa útil que muitas criaturas, essas criaturas às quais o Eurípides se refere, só deixaram de útil na vida o corpo morto, corpo físico morto, para servir de adubo na terra. Só essa utilidade. Muito forte, essa imagem. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos.
Espíritas, essa é para nós, complementando tudo que a gente falou hoje. Muitos de nós já vivemos assim, por isso não podemos condenar os nossos irmãos. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, ao rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade, ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos, nos conclama ao trabalho, ao trabalho. O espírito é o monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante, que como nós somos pegos ainda por essa rotina escravizante, né? Vamos nos mexer. Sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O espírita deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Muito linda essa mensagem de Eurípides, né? Que nós fiquemos com ela nessa noite como matéria de reflexão para as nossas vidas, para que nos tornemos os bons servos de Jesus, né? Os verdadeiros servos de Jesus. Graças a Deus.